Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Urologicamente e hoje nós vamos falar sobre os 5 erros mais comuns no sexo anal. E você vai sair desse vídeo sabendo o que não fazer quando você se propor a fazer sexo anal. Eu sou o Dr. Daniel Pinto, médico urologista e falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Bom, primeiro de tudo, o sexo anal, ele precisa haver um relaxamento maior da parte que vai ser passiva no ato. A parte que vai ser passiva precisa estar mais relaxada do que o habitual. Primeiro porque o músculo do ânus, ele é muito hipertônico, ele fica ali numa tensão grande. E se o ativo ele fizer uma penetração mais vigorosa, vai machucar. Alguns casais adotam até uma forma onde o passivo é quem titula, quem tateia o ativo nesse caso, porque ele sabe o limite, conhece. Ou seja, primeiro erro muito comum é quando o ativo ele está muito vigoroso, muito ávido pelo ato e acaba se imprimindo movimentos mais fortes, mais vigorosos, que pode machucar a parte passiva na história. Mantenha a pressão constante, uniforme, evite movimentos mais bruscos, evite ser mais vigoroso, porque o ânus ele não possui a elasticidade da vagina, então precisa de um pouco mais de tempo, precisa manter a pressão constante, uniforme, para que a parte passiva venha a ceder e se adequar ao ato sexual. Se você imprimir movimentos fortes, você vai machucar, pode sangrar, pode romper o esfíncter, então precisa ter um pouco mais de tato. Ser mais vagaroso é fundamental. Segundo erro também muito cometido, não usar lubrificante. Quando você não usa lubrificante, você não está facilitando em nada. O lubrificante ele é fundamental para facilitar o deslizamento. A região anal ela não tem a mesma lubrificação da região vaginal. Lubrificante à base de água é fundamental para que você tenha um ato mais tranquilo, mais fluido ali e evite machucar ambas as partes, tá bom? Então, vai se propor a fazer o sexo anal, você deve usar um lubrificante que vai facilitar muito a sua vida na hora H. Terceiro erro, pessoas que fazem a penetração precisam urinar após o ato. Quando você penetra, existe um pequeno espaçozinho ali na cabeça do pênis que pode acumular uma grande carga de bactérias naquela região. A região anal ela é rica em bactérias e se você não urina após o ato, essas bactérias ficam ali naquela região e proliferam. Tempo médio em que uma bactéria viram 2, 25 minutos na Escherichia coli, que é a mais comum. Então, se você faz o ato e vai dormir e não urina, o fato de urinar você facilita jogar essas bactérias para fora. E se você não faz isso, essas bactérias ficam ali, duplicando. Uma viram 2, 4 e assim vão aumentando a população. No dia seguinte você já corre o risco de ter infecção urinária, uretrite, inflamações na uretra. Sempre que for fazer o ato, você é obrigado a levantar e a urinar, lavar aquela uretra, jogar aquela urina para fora. Você precisa, sempre que for fazer o ato, jogar a urina para fora no sentido de lavar a uretra. Quarto erro também bastante comum são aqueles casais onde o homem da mesma linha de raciocínio, ele faz a penetração e tira o pênis, ejacula, né? Fica com o pênis ainda sem lavar, sem higienizar. Não pode. A relação tanto vaginal quanto anal é obrigatório que o homem lave o pênis, de preferência com um sabonete íntimo masculino. Nós recomendamos alguns também, para que você consiga higienizar a parte externa. A região anal ela é rica em bactérias. Se você não lava, essas bactérias e fungos ficam ali na região
e facilitam a proliferação com o prepúcio, que cobre a região da glande. As bactérias ficam ali no meio úmido, quente e protegido. Isso facilita a proliferação bacteriana e fúngica dessa região. No dia seguinte, quando você acorda, corre o risco de o pênis estar todo vermelho. Então, essas bactérias precisam ser removidas. Fez a penetração, o ativo deve levantar e higienizar para limpar o pênis. Isso é fundamental. Quinta e última dica é: quando você faz o ato sexual, priorize sempre fazer com um preservativo. Se você tiver uma pessoa, for casado ou tiver uma relação mais íntima, mais estável e quiser fazer sem preservativo, priorize sempre com a mesma pessoa. Não estou recomendando que se faça sem preservativo. Deve-se sempre fazer com preservativo. Porém, em situações onde acontece, você precisa priorizar conhecer a pessoa para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos HIV, hepatite B e C, o sífilis, herpes, as uretrites em geral. Com preservativo você evita essa situação, você minimiza a exposição. No relacionamento estável, a chance fica menor de você contrair alguma infecção. Então, se for fazer o ato anal, priorize sempre cuidar do seu corpo, cuidar da pessoa com que você está, para que você consiga desfrutar daquele momento, consiga aproveitar. Lembrando sempre, muita calma, precisa que o ativo da história seja calmo, tranquilo, para que você consiga desfrutar e não machucar a pessoa, tá bom? Então, se for fazer, converse com a pessoa. Até o passivo, ele vai titulando a impressão dos movimentos, a força, e com o passar do tempo, o esfíncter tende a relaxar e você consegue fazer uma penetração imprimindo um pouquinho mais de movimentos. Converse sempre com a pessoa com que você vai fazer o ato. Os dois precisam estar alinhados e desejar o ato. Se uma das partes não quiser, fica algo ruim de se aproveitar, então não é o recomendado. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, vejam, para que mais pessoas tenham acesso e saibam fazer a coisa da forma mais ideal ou mais correta possível. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.